E aí, gentes? Tudo bom com vocês? Esse é o Perambulista News. As notícias da semana em menos de 30 minutos. E hoje a gente vai começar pela dona BMW. A dona BMW, ela está testando na Índia a F450, que ela foi apresentada como um conceito no Bharat Mobility Expo Global, agora em janeiro desse ano. E ela provavelmente vai ser fabricada na própria Índia pela TVS. O desenvolvimento parece estar do meio para o fim, mas ainda tem bastante coisa para ser feita, tá? Tanto que o escapamento ele não está na posição em que foi apresentada no, no Bharat Mobility. E a própria BMW disse que, naquela ocasião, disse que aquela era praticamente a versão final. Pouco ou nada mudaria daquela versão, que vocês vão começar a ver agora, a que apareceu lá na Bharat Mobility. Só que ela ainda está altamente camuflada, então não dá para ver muita coisa. O que deu para confirmar é que o painel vai ser realmente aquele que vocês viram aí na moto. A suspensão continua sendo exatamente como apareceu no Bharat. E uma coisa que deu para ver nas fotos que começam a aparecer agora é que a posição de pilotagem é boa. Ela parece muito confortável. Agora, parece que haverá duas versões. Uma mais voltada para o off-road, que é aquela que apareceu no Bharat, com as rodas raiadas, e uma mais voltada para a estrada, que, conforme vocês viram aí nas fotos, ela tem roda de liga leve. E quando que essa moto deve chegar? Bom, no Bharat foi dito que era para 2026. Pelo andar da carruagem de desenvolvimento dessa moto, parece que realmente será para 2026 no segundo semestre. Muito provavelmente eles devem fazer o lançamento mundial no EICMA 26. Talvez alguma feira anterior, mas eu dou mais fé para o EICMA 2026 com início de produção em 27, tipo janeiro de 27, no mais tardar, tá? As entregas provavelmente em fevereiro. Isso, Índia e Alemanha. Aqui para o Brasil, pode-se esperar aí pelo menos uns 4 meses, né? Que é o tempo de homologação, tal, aquela história toda. Então, eu acho que a BMW deve estar com essa moto pronta no máximo para o EICMA 26. Legal, tá? Porque, vê só, é uma moto que deverá vir, conforme foi divulgado lá, tá? Com um motor de 450 cilindradas, com 48 cavalos, provavelmente um torque de 4,5 kg,
Suspensão invertida, que continua aparecendo aí nas fotos, vocês viram. A traseira é mono e as duas suspensões são ajustáveis. O peso em ordem de marcha esperado é de 175 quilos. Os freios ABS de duplo canal, o painel de 6,5 polegadas, as rodas, né, tanto raiadas como de liga leve, de 19 e 17 polegadas. Isso é o que está se esperando para essa moto quando ela chegar. Pode ser que alguma coisa ainda mude? Pode. Era um conceito e esse conceito agora está sendo desenvolvido para ser colocado na rua. Então pode ser que uma coisinha ou outra mude, mas eu acho que o conceito geral não vai ter grandes mudanças, tá? É, um, é uma moto que ela já está com o pé na rua. Não tem muito o que falar dela. E agora vamos falar da dona Bajaj. A dona Bajaj, ela deu uma atualizada na Pulsar NS 400Z. O que que mudou nessa moto? Muito pouco, tá? O pessoal lá na Índia, e isso eu vi em vários lugares, e estava até esperando uma oportunidade para colocar isso num news, estava reclamando um pouco da largura do pneu traseiro. E a Bajaj corrigiu isso. Ela colocou agora, para a linha 2025, um pneu um pouquinho mais largo na roda traseira. Ele passou de 140 para 150 milímetros. Não é muita coisa? Não, é 1 centímetro, tá? Mas é aquele 1 centímetro que faz a diferença. Tanto para você entrar como fazer e como sair de uma curva. Porque normalmente, quando a gente faz besteira, é a roda traseira que sai primeiro, né? Então eles deram uma alargada na banda e, pelo menos na Índia, colocaram um pneu um pouco mais macio para dar um grip maior. Então, já é alguma coisa muito boa perceber que, mesmo com um lançamento totalmente novo, como foi a NS 400 ano passado, um ano depois, ouvindo o consumidor, Bajaj foi lá e já fez uma melhoria. E não foi só isso. Também trocaram as pastilhas de freio de orgânica para sinterizada, o que melhora a frenagem, melhora a, a mordida no disco. E com isso você diminui o teu espaço de frenagem. Não é muita coisa, mas qualquer centímetro numa emergência faz diferença. Então, ponto a favor. E também ela colocou o padrão OBD 2 bola, que é um padrão de encaixe para colocar o computador de diagnóstico. E com ele é capaz também de verificar, através da sonda lambda, se o teu motor está de acordo com os padrões de emissão. Porque, tanto na Ásia como na Europa, anualmente você é obrigado, ou pelo menos anualmente, né? Em alguns casos eles dão uma esticada nisso aí para 2 ou 3 anos.
você tem que mostrar que a tua moto está dentro do padrão de emissão para o ano que ela foi fabricada. E esse padrão aqui, na hora que ele é conectado, ele já faz essa checagem e regula o motor, se for o caso, para cumprir a norma. Isso é uma coisa também que eu gostei muito. Só que tem um detalhe, né? Quem tem remap na moto, não pode deixar ele mexer nisso. E eu não tenho certeza se isso é uma coisa automática ou se isso é uma coisa permitida. Que você dá autorização para ele mexer nisso. Então, fiquem espertos quem for fazer remap nas motos com esse padrão, tá? E o preço, né? O preço deu uma ligeira subida lá na Índia, que subiu R$ 540, trazendo esse valor para cá, tá? E aí eu fiz a proporção de preço entre a Dominar 400 e a NS 400 na Índia e transferi isso para o nosso dia a dia, para a nossa moeda. E daria um valor aproximado de R$ 20.800. Essa moto, duvido que ela chegue aqui a R$ 20.800, até para não canibalizar a Dominar 250. Eu acredito que essa moto, quando ela chegar aqui, e eu tenho a impressão de que ano que vem, no máximo, ela deve estar aqui, essa moto ela deve ficar ali na faixa de 24 a 25 mil. Que ainda assim é um excelente preço, tá? Não vou negar isso. Principalmente agora que o câmbio está caindo, há uma boa possibilidade dessa moto chegar realmente nessa faixa de 24 a 25 mil. Vamos ver. Tem tempo, né? E agora, vamos falar de uma marca que eu não falo muito aqui. A dona Royal Enfield. A dona Royal Enfield, ela lançou a linha 2025 da Hunter 350 lá na Índia. Então pode-se esperar que essa moto esteja por aqui para a linha 2026, né? O que que ela ganhou? E isso vai se estender para as outras 350 da Royal Enfield, tá? Embreagem assistida e deslizante. Já é uma melhoria, né? Ganhou novas cores e grafismo, como sempre. Pelo menos na minha opinião. Tem coisas muito bonitas e tem coisas assim de um gosto bem duvidoso. Inclusive, alguns sites dizem que a cor Real, que é um verde limão com branco, foi inspirado aqui no Brasil. Sei lá, cara. Olha, tem umas coisas que eu fico na dúvida o quanto há de seriedade nisso. A suspensão traseira também foi modificada com molas mais progressivas, ou seja, ela não vai ficar te dando aquela panca seca em paralelepípedo, esse tipo de piso, tá? Que já é também uma baita melhoria na dirigibilidade. Uma nova espuma mais densa e grossa para o banco sem alterar o formato do banco. Isso também foi. Vê bem, o formato do banco da Hunter, assim como da Classic e outras, não é ruim. Muito pelo contrário. Só que agora eles colocaram uma espuma mais firmezinha. E de um lado é muito bom, né? Porque vai te dar um pouco mais de conforto, já que ela também vai ajudar a absorver
o, a movimentação da suspensão traseira. Também é bom, tá? Vai trazer mais conforto. Os faróis agora são em LED. Segurança, gente. Nunca é demais. O painel Anadigi com trip nas versões mais caras. E, além disso, ainda ganhou, isso de série em todas as motos, uma USB-C para carregamento do celular. E outra coisa também que mudou foi o guidão. O guidão, ele foi reposicionado. Ele está um pouquinho mais alto e um pouquinho mais recuado para te deixar mais ereto na moto. Que também é uma coisa muito boa, tá? Principalmente quando você pega um trânsito mais pesado, que você tem que andar mais no corredor, e tal, ele te dá uma agilidade melhor. E também ele, ele faz você se sentir mais seguro. Então, foram pouquíssimas mudanças com um acréscimo, aquele acréscimo marginal que a Royal Enfield costuma fazer nas motos quando faz essas melhorias. Não é nada demais, tá? Aqui para o Brasil aumentaria o quê? R$ 300. Sendo que ela é o modelo mais barato da Royal Enfield na Índia. Então, não deve passar disso quando chegar aqui. E agora, vamos falar sobre a Scram 440. Essa moto, ela está com a reserva suspensa na Índia. Por quê? Segundo alguns proprietários, essa moto, depois que você anda por um tempo com ela, você está rodando com ela 1, 2 horas, vamos supor, você parou, desligou a moto e tal, ela não liga novamente. Ou você está no meio do trânsito e tal, deixou ela morrer. Ela não liga novamente. Parece que, segundo os 5 sites indianos que eu li a respeito desse defeito, são 2% somente desse modelo que está dando esse problema. E a Royal Enfield já detectou aonde é o problema, o lote das peças e já está chamando para um recall. O que, caramba, é muito legal. Viu que deu um pepino? Já resolve logo. Não fica com as coisas embaixo do tapete. Mas parece que são os últimos modelos só, porque se ela suspendeu a- as reservas, é sinal de que essas motos são as últimas. Provavelmente a peça, que é o magneto da, da partida, é o lote que está na produção dela. Então, fica mais fácil ainda de sanar o problema de vez. Só tirar esse lote, colocar outro que esteja funcionando tudo bem e tocar em frente. Parabéns, Royal Enfield. Gostei de ver. Sem colocar sem varrer a sujeira para debaixo do tapete. Parabéns. E agora vamos falar de um vestuário, tá? Macacão. É o Virus Power, que, é, que ele é feito na Itália. Ele, esse macacão, antes de ser distribuído para o público em geral, ele foi desenvolvido com um piloto de MotoGP.
que é o Scott Redding, que ele pilota na Superbike. E o legal desse macacão é que ele não usa couro. Ele usa um tecido muito respirável, mas que nem por isso menos protetor. Ele não usa nenhum tipo de couro no macacão. É tudo sintético e de material reciclado, com certificação. Então, eu fiz um vídeo a respeito desse macacão há coisa de uma semana atrás. Uma semana atrás. Dá uma olhada. Tá muito legal. Tem bastante informação a respeito lá. Assim como também eu fiz sobre a Royal Enfield e sobre a, a Bajaj. Dá uma olhada lá. Tem mais informação a respeito lá. Gente, por enquanto é isso que a gente tem para essa semana. Provavelmente no domingo ou na segunda-feira que vem eu coloco outro Perambulista News, porque eu vou ficar uns dias fora. E o meu equipamento para poder fazer, ah, poder manter o canal rodando, né? Também não está funcionando. A gente tem uma bruxa solta aqui que está difícil. Mas eu estou me virando como dá. E para isso eu não vou pedir nada para ninguém, tá? Isso é um conforto e não uma necessidade, ok? Gente, por enquanto é isso aí. Não esqueçam de deixar o seu like, não esqueçam de deixar a sua inscrição com o sininho ativado e principalmente o seu comentário. O que você achou da BMW? O que você achou da Royal Enfield? Gente, cuidem-se, cuidem de quem vocês amam e até a próxima.